Cadê o povo, gente? Chama o povo lá, Pedro, para nós. Pergunte onde está o povo. Deixa eu É colocar. isso, eu acabei de chamar um colega meu que começou a participar, mas não sei se ele vai não, ele tá fazendo os trabalhos. Ah, sim. Ih, peraí. O, o pior disso tudo é Ah, foi só falar. falar, né? Não morre mais. Não morre mais. Vamos lá, então, meus amores. A gente vai falar um pouquinho de conjuntos, tá? Já vai fazer uma questãozinha que caiu na prova, tal, mas só relembrando aqui rapidamente, vocês há de convir comigo aqui, ó. O que que é a união de dois conjuntos, né? Conjunto é uma coleção de elementos, né? E a gente tem a união entre conjuntos, é um outro conjunto formado pela junção de todos os elementos do conjunto a serem unidos. Então, se X pertence a A união com B, né? Esse é o símbolo de união, né? X pertence a A ou X pertence a B. Esse ou aí, né? Ele é não excludente, né? Eu pego todos, igual se eu tiver aqui o 0, 1, 2, 3, e quero unir com o conjunto B 1, 3, 4 e 5, o A união com B são elementos que pertencem a A ou B. Mas quando eu falo esse ou aí, né? Ele é um ou não exclusivo. Quer dizer, o que é não exclusivo, professor? Pode pegar um cara que está nos dois aqui, ó. 1 e 3 vai estar na união, concordam, queridos? Ó, ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A união vai ser todos os elementos, tá, meus amores? Tranquila essa ideia de união aí, queridos? Uma coisa muito interessante, diga, Não, tá tranquilo. uma coisa muito interessante aqui, gente, é o diagrama de Venn, que a gente pode mostrar todas as operações de conjunto, igual tipo união. Quais números que estão comum aos dois conjuntos aqui, ó? É o 1 e 3, né? Quem só está no A, queridos, ó? 0 e 3. Quem só está no B? 4 e 5. O que que é a união? É tudo, né? A união aqui eu quero todo mundo, né? Eu quero todo mundo que esteja aqui. Concordam, meus amores? União é essa galera toda. Às vezes, o A e o B não tem interseção. Imagina aqui, por exemplo, ó. Você tem o A aqui, 0, 1, 2. Você tem o B, 3, 4 e 5. Não tem problema. A união vai ser todo mundo aqui, ó. O A, união com B, vai ser todos aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A E união. a, Ah, e a, desculpa. e a Inter B, nesse caso, vai ser aquele da bola com Vazio, traço, né? né? Vai ser conjunto vazio, Conjunto concorda? vazio. Uhum. Isso. E aí, queridos, só para os males e os males e as coisas boas e ruins de deixar a tela inteira. Deixar a tela inteira é bom porque a gente vê melhor, né? E deixar a tela inteira é ruim porque eu tenho que ficar saindo para mudar, para aceitar as pessoas. Mas vamos lá. Aí, como diz bem o Pedro aí, aqui a interseção é vazia. Agora, e nesse caso aqui, gente, que eu tenho o A e o B tá lá dentro do A. O B está contido, tá, gente? A gente fala assim, ó, B está contido em A. Se B está contido em a união deles é o próprio A. Olha só para você ver, ó. 1, 2, 3, 4. Quem que é o conjunto A? 1, 2, 3, 4. Quem que é o conjunto B? Só 1 e 2. Então, a união com B é o próprio quê, galera? É o próprio A aqui, ó. A união com B é 1, 2, 3, 4. Concordam comigo? Então, se eu tiver dois conjuntos A e B, desculpa, a união vai ser a maior quando eles não tiverem interseção, concordam comigo? O número de elementos da união vai ser o maior possível quando não tiver interseção. Se eu falo assim, ó, o conjunto A tem 3 elementos. Pensa comigo aqui junto. E o conjunto B tem 4 elementos. Qual que vai ser o maior número da minha união? Aí você pensa, pô, o caso que eu posso ter um máximo na união é quando eles não têm elementos comuns. Aí eu pego o A e o B, a união vai ser todos aqui, ó. Então ali, ó, igual 3 e 4, o máximo de A união com B, ó, máximo de A união com B, concordam comigo, queridos?
vai ser, né? O máximo de A união com B vai ser 7 elementos. O máximo de número de elementos de A união com B, tá? Vou colocar assim. E o mínimo do número de elementos de A união com B é se, por exemplo, o A estiver todo dentro do B, né? O A que é menor, tiver assim, né? Os 3 elementos do A estão aqui dentro do B, ó. 1, 2, 3 elementos e aqui um elemento. Então, o mínimo de A união com B é quando o menor está dentro do maior. Então, aqui vai ser 3 elementos. Concordam, queridos? Porque aí na prova você pode perguntar, se A tem 3 elementos e B tem 4 elementos, qual que é o máximo que a união pode ter? A soma dos dois. E qual que é o mínimo? O maior dos dois. Beleza, Isso querido? ficou meio contraditório na minha cabeça. Tem como o senhor explicar de novo? Olha só, vamos pensar o seguinte. Você tem um conjunto A com 3 elementos, certo, Pedro? E um conjunto B com 4 elementos. Pode ser? Eu não sei quais são os elementos, tá? Mas eu te pergunto, qual que é o número máximo de elementos para A união com B? Essa parte eu entendi. O máximo você entendeu. Que é Uhum. quando você tem eles juntos, né? Quando aqui, ó, você tem um conjunto A, 0, 1, 2, por exemplo, e, por exemplo, aqui, ó, 3, 4 e 5, são 6, 4 elementos, né? 6. Concorda? Esse é o máximo. Então, no máximo, eu tenho quanto? 7 elementos. Mas qual que é o momento que eu vou ter menos elementos para a união com B? O que você acha, Pedro? Para eu ter o mínimo de elementos para a união com B. Se eles não têm nada em comum, é o máximo. Então você começa a ter coisa comum, né? Por exemplo, eu posso ter um cara em comum, beleza. Mas o mínimo que eu vou ter é quando todo esse A já está dentro do B. Imagina aqui, ó. O A aqui seja 1, 2 e 3. E o B tenha só o 4 aqui fora. Então o B tem 4 elementos, 1, 2, 3, 4, concorda? E o A tem 1, 2, 3. Mas quanto que vai dar a união? A união é o próprio B, né? A união vai ter quantos elementos? 4 elementos. Então, por isso que eu achei contraditório, né? Porque lá em Tá? cima tá 4 elementos, 3 elementos no caso, e eu achei contraditório pelo seguinte fato: se existem 3 possibilidades apenas de ter 3 elementos. Não, peraí, que isso aqui ficou repetido. Se Uhum. existe apenas 3 possibilidades, 3 elementos De de A. serem repetitivos, que são os elementos de A, vai restar mais um, que é o elemento de B. Então vão ser 4 elementos. Por isso que Então, isso é a hipótese mínima, né? É isso. Então, e por que Exato. lá em cima ficou 3 elementos? Aonde que tem 3 elementos? Desculpa. Lá no exemplo Ah, disse. é porque aí eu errei, né? Ah, Desculpa. por isso que fiquei confuso aqui. Eu Por isso, falei, é por isso que o professor confunde o aluno, é 4 elementos, né? Tanto é que eu pus aqui 4. Desculpa, Pedro. não, mas valeu, foi Ótimo, boa. ótimo. Ótimo. Aí não dá, né, professor? Pô. Deu para entender, meninos? Era 4 elementos, tá? O mínimo é 4 elementos e o máximo é 7. Ótimo. Então, olha só. E a interseção? A interseção entre conjuntos é um outro conjunto formado por todos os elementos comuns aos dois conjuntos, elementos repetidos, né? Esse I aí na matemática, né? Esse I, você vai pegar elementos que pertencem a A e pertencem a B. Se X pertence a A em interseção com B, então X pertence a A e X pertence a B. Eu quero só os elementos o quê? Comuns. Então, se você tiver aqui um conjunto A 0, 1, 2, 3, e o conjunto B 0, 2, 4 e 5, o A interseção com B vai ser quem, galera? O 0 e o 2. Bacana, meus amores. E sendo o 0 e o 2, a gente pode. Como é que a gente marca a interseção no diagrama de Venn aqui? Você vai colocar os comuns aqui, né? É o 0 e 2, o A. Aqui vai ter 1 e o 3, o B vai ter o 4 e o 5, aqui é a interseção. Concorda comigo, queridos? Pode ocorrer a interseção ser vazia? Pode, ó. Você pega o conjunto A, né? Quando não há nada em comum, ó. A, 0, 1, 2, 3. O B, 3, 6 e 9. Né? Não tem que ser números seguidos, né? Não é obrigado, é só são exemplos aqui, né? O A interseção com B é o conjunto que, galera? É o conjunto vazio, tá, galera?
A interseção com B é vazio, não tem interseção deles. E qual que é essa é a interseção mínima, né? No mínimo, eles não têm interseção, concorda comigo? E no máximo, é o caso que é o mínimo na união, né? A interseção máxima que eu posso ter é quando um está dentro do outro, né? Igual se eu tiver aqui, ó, A igual, vamos pegar três números aqui, A0, 1, 2. E vamos pegar o B com quatro números aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o caso entre dois conjuntos, né? Eu tenho o B aqui maior, o A aqui, né? E o A vai ser a interseção, né, gente? A1, 2 aqui, o 4 aqui fora. Agora sim, né, Pedro? O A interseção com B agora sim é 3, né? A interseção com B é 3. E a união com B, no caso aí, né? São 4 elementos. Número de elementos, tá, gente? Número de elementos, escrevi errado aqui. Número de elementos aqui. Número de elementos de A união com B é 4. Número de elementos de A interseção com B é 3. Bacana? Alguma dúvida, queridos? A interseção aqui, né, falando dela mesmo, né, quando eu escrevi a interseção com B é igual a 0, 1 e 2, que é o próprio conjunto A. Tranquilo? Se na prova perguntar para vocês, olha, se A está contida em B, então a gente pode falar que a interseção com B, né, é o próprio A. Muita verdade, né? E vale a vice-versa, né? Se somente se também, né? Mas se A está contida em B, então a interseção com B é igual a A. Certinho, queridos? Tem como voltar aí rapidinho naquele slide? Qual? No outro, antes desse? Isso. Fala comigo. Aí só, sempre consertando aqui, gente, a união com número de elementos de A união com B máximo. Vou colocar um N aqui para não confundir conjunto com quantidade de elementos, tá? Sempre colocar aqui, ó. Número de elementos de A união com B, número de elementos de A união com B máximo ou mínimo, tá? Que a gente estava falando aqui na outra vez. Certinho, Pedro? Certinho, valeu. Meninos, alguma dúvida aí, pessoal? Tudo de boa? Essas revisões aí rápidas? E para acabar querendo fazer um exercício, galera, que caiu na UMIF, qual que é a questão da diferença? Como é que eu faço a diferença entre dois conjuntos, né? A diferença entre dois conjuntos A e B, né, define-se nessa ordem, tá? Repara que tanto a união, tanto a interseção, eles são comutativos, quer dizer, a união com B é a mesma coisa de B união com A interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A, tá? E a diferença não é a mesma coisa. Repara, o que é a diferença, né? Se você fala A menos B, a gente vai pensar nos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. E se você fala ao contrário, B menos A, são elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, por exemplo, ó, tá muito rápido, gente, ou tá de boa? Porque esse conteúdo eu imagino que todo mundo já deve ter visto pelo menos um pouquinho. Aí eu não estou gastando muito tempo com ele, não, mas tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Sim. Uhum. Só para revisar mesmo, tá tranquilo. Isso. Olha só, quando você fala A menos B, você quer olhar para o A e ver elementos que são de A, mas não estão aonde, gente? Em B. Então, olha só, quem que está em A, mas não está em B? Ah, beleza, o único de A que está em B é o 2. Então, o A menos B é 0, 2 e 3. Agora, o que é B menos A? São elementos que estão em B e não estão em A. O único que está em B que está em A é o 2, né? Então ele é o 4, 6 e 8. Concordam comigo, queridos? Então, quando eu falo A menos B, o A menos B, queridos, a gente pensa assim, né? Olha só. Você tem um conjunto A e o B aqui. O A menos B é isso aqui, ó. Vê se vocês concordam com a representação do prof aqui. Esse é o A menos B, né? E quando eu penso, o que é o B menos A? Como é que é a representação dele no diagrama de Venn? Esse cara aqui, ó. Né? É esse cara que só está em B e que não está em A. É o que sobra do B quando eu tiro A. Né? O que tem em comum do A.
Beleza? Então, aqui, ó, vamos escrever aqui só para a gente ver. O único cara comum é o 2, né? O A menos B, então, a gente fez aqui, ó, nem ficou colocado, o A menos B, coloquei lá em cima. É 0, 2 e 3, né? 0, 2 e 3, ficou tudo vermelho, verde, né? Ficou ruim. E aqui, sobrando aqui, né? Ficou 4, 6 e 8, que é nada mais, nada menos que o B menos A. Deixa eu só colocar ele de outra cor aqui, ó. 4, 6 e 8. Aqui o 2, né? Aqui o 0, 2 e 3. Acontece. Professor, Hum, não seria 0, 1 e 3, não? pode ser. Beleza. Acontece uma coisa interessante quando A está contida em B. Né? Quando você pensa assim, num A aqui, 1, 2 e 3, e num B, 0, 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Pode ser? Vocês concordam comigo que o A está contido em B? Né? Ele está aqui dentro do B. O conjunto A está contido no B. Todos os elementos que pertencem a também pertencem a B. Então, nesse caso, a gente tem isso aqui, ó. Eu adoro, eu sempre faço diagrama, gente. Ele é muito bom para a gente aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui você tem a mais quem? Não me deixa errar aí, não, gente. 0 e 4. Olha só. Vocês concordam que se eu pensar no B menos A, concordam, queridos? O B menos A vai ser exatamente o 0 e 4, né? Beleza? Então, tem uma. Às vezes eu vejo mais escrito assim, ó. Complementar de A em B, tá? E quer dizer o B menos A. E eu só posso usar essa linguagem de complementar, gente, quando o A está contido no B. Somente eu posso usar o complementar de A e B, só faz sentido quando A está contido em B. O que é o complementar de A em B? Eu fico brincando com meus alunos, o que falta para o A para ele virar o B. Concordam comigo, queridos? O que falta para o A para ele virar o B? Uai, é só eu dar o 0 e 4 para eles, né? Então, complementar de A e B é simplesmente o B menos A aqui, ó. Então, se você vê na sua prova, essa linguagem, a complementar de A e B, geralmente está escrito assim, tá? Complementar de A e B, de A em B, você vai ter que fazer o B menos A, que no caso é o 0 e 4, tá? Eu já vi, a maioria dos livros é assim, ó, complementar de A e B. Eu já vi ao contrário também, colocando B em cima. Só que geralmente, se isso cair na prova, ele define, sabe? Ah, complementar de A e B é o B menos A, tal, quando o A está contido em B. Então, geralmente se define. Mas a literatura em geral, ele coloca assim, ó, complementar de A em B, tá? Então, é o B menos A e só vale para quando o A está contido em B. Que aí faz sentido, né? É o que me falta para o A para ele virar o B. Aqui, mesmo se eu desse para o A o 4, 6 e o 8, ele não viraria o B, porque ele tem o 0, 2, o 0, 1 e 3 aqui, né? Então ele não viraria o B. Mas nesse caso aqui, se você der para o A o 0 e 4, ele vira o B. Então, esse é o complementar de A em B. É o 0 e 4. Alguma dúvida, amores? De união, interseção e agora diferença entre conjuntos? Vamos complementar aí também. Fala comigo. Tailane, Maria, quem mais está aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Todo mundo tranquilo? Neste caso do primeiro exemplo, eu poderia dizer que A menos B é igual a menos A inter B? Ah, sim, sim, concordo. A menos A inter B, pode ser também. Ok. Você tira a interseção dos dois, né? Confere? Supondo que o A menos alguma coisa é tudo que está em A e não está em B, ele não pegaria alguém do B. Então tá certo. Mas é melhor você pensar dessa maneira, né? Com Tudo que está certeza. em A e não tem B. Mas não estaria errado, não, porque você não tem possibilidade de pegar o do B lá. A sua hipótese está certa. Então não é viável, vamos dizer assim, né? Não precisa dela, já que você tem a outra. Concorda, querido? Concordo. Ótimo. Então, queridos, essa questão aqui caiu lá na. Eu juro para você, gente, que para resolver ela,
e eu preciso de ajuda de vocês agora para eu não errar. Eu tive que desenhar os desenhos iguais e tentar desenhar aqui dentro. Porque ela só é confusa porque ela é muito grande. Geralmente, a gente consegue trabalhar bem com três conjuntos, sabe, queridos? Porque a gente consegue fazer círculos assim, sabe? Quando tem três. Aqui, ó. Quando tem o A, o B, né? O C aqui, ó. A gente consegue trabalhar bem direitinho, porque aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C, aqui está a interseção do A com B, do A com C, do B com C aqui, e aí interseção dos três, né? Interseção 2A2, aqui vai muito bonitinho. Quando eu tenho quatro conjuntos, eu não consigo representar aqui tudo de uma vez. Então, geralmente, eu faço esses quadradões aqui para tentar e já fica fica bem confusozinho já, sabe? Para a gente ver. Então, a gente tem que ter bastante atenção e cuidado nessa hora. E na hora da prova lá, eles foram maus, eu achava que eles deviam dar para a gente. Eles podiam ter colocado lá na prova, se eu fosse o cara que fez a questão para o meu aluno, como eu sou um professor bonzinho, né? Eu daria para o aluno um em branco, para ele tentar colorir o em branco, para tentar ver qual que é o desenho final. Porque eu juro para vocês que eu sofri para fazer esse desenho aqui, ó. Então, eu achei a questão mal, o cara mal, assim, sabe? Porque ele não deu um rascunho do desenho assim para você desenhar nele, sabe? Mas tudo bem, né? Vamos, dificuldades da vida. Então, ele deu quatro conjuntos, tá, queridos? A, B, C e D, contidos em um conjunto universo U. Qual das alternativas abaixo pode representar isso aqui, ó? Você tem que fazer C interseção com D, aí depois C interseção com B e fazer a interseção dos dois, né? Primeiro eu vou resolver os parênteses aqui primeiro, né? Aí depois, esse resultado eu vou tirar da interseção de A inter B. Deu para entender o que eu tenho que fazer aqui, queridos? Deu para ver a missão? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar ali, rapidão, meus amores. Deixa eu manter aqui, né? Deixa eu ver se alguém está querendo. Ah, o Felipe está querendo entrar, tadinho. Eu não deixei ele entrar até agora. Vamos lá. Voltando. Felipe chegou na hora boa. Felipe chegou na hora legal aí. Meus amores, conseguem enxergar que eu vou fazer fininho aqui, ó, com uma cor. Me ajuda aqui para eu não errar também, hein? O que é o C interseção com D? Repara, gente, que o D é esse retângulo aqui, ó. E o C é esse retângulo daqui, ó. Então, a interseção deles, vê se vocês visualizam que o C interseção com D é esse aqui de amarelo, ó. Porque o senhor só não contorna o quadradinho? Pode ser, né? Mas depois eu consigo apagar. Eu acho que aqui fica mais visual, sabe, Pedro? Depois eu consigo apagar, mas seria uma ideia também. Mas esse é o C interseção com D, né? Acho que eu vou na sua ideia, Pedro. Vamos ver se fica bom. Eu fiz assim, gostei, mas acho que você me deu uma boa ideia. Peraí, vou voltar aqui. Peraí. Talvez você me tenha me dado uma boa ideia. Eu gostei da ideia aqui. Peraí. Eu consigo. Ah, então peraí. Só um minutinho. Essa questão exige altas engenharias aqui, meus amores. Só um segundinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa, Pedro. Eu acho que a sua ideia é boa. Vamos ver lá se funciona. Então, eu vou só rabiscar o contorno do C inter D, que é esse pedaço aqui, não é, gente? Ó. O C interseção com D é esse pedaço aqui. Todo mundo concorda? Sim ou não? Esse é o C interseção com D. Agora, vamos ver o que é o C com B? O C interseção com B? Vamos ver aqui o que é o C interseção com B. Eu vou pegar ele de amarelo, ver se todo mundo enxerga, hein, gente? Se não enxergar, me fala que eu faço de novo. Olha só que chato essa interseção com B, ó. É o C, tá aqui, ó, com o B que tá ali. Então, vai isso aqui, né? Concordam, amores? Sim ou não? Sim. Esse de amarelo é o C inter B, esse de vermelho. Ah, gostei, Pedro. Então, o que eu quero? Aí agora eu vou rabiscar aqui um pouquinho. Agora pinta, é Agora eu isso. vou pintar esse aqui, ó.
Eu quero a interseção desses dois, né? Que tá aqui, ó. Ô, galera, eu não sei vocês, assim. Eu sei que todo mundo não tem impressora em casa, mas quem tiver, eu gosto do papel, viu? Eu gosto de imprimir essas provas. Se eu estivesse fazendo uma prova de Olimpíada tal, eu sei que às vezes é muita prova, né? Se eu pudesse imprimir algumas questões, igual essa aí, para eu ir fazendo, desenhando lá dentro, visualizando, eu acho mal bom, velho. Acho que no digital a gente perde muito isso, ter o papel para rabiscar, sabe? Em cima da questão mesmo. Então, essa parte aqui, ó, de amarelo, é isso. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar uma engenharia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar o. Aí, ó. Só vou ficar com a interseção. Pode, gente, aí, ó. Só com a interseção deles. Isso ficou top. Que aí ficou top. Eu tenho só essa partezinha aqui. Aí, agora, eu quero fazer eu quero lembrar o que é o A inter B. Eu vou ver aqui o A inter B aqui. Eu vou colocar ele tracejado, igual a gente fez a primeira, ó. O que é o A inter B, meus amores? Cadê meu lápis? Tá aqui. A inter B. É a interseção do A com B, né, meus lindos? A interseção com B, aqui tá o B aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vê se concordam, ó. É o que tem A e B em comum, né? E é isso aqui, concorda? Essa parte roxa aqui toda. Certo? Essa parte de roxo toda. Então, o que eu tô querendo agora? Eu tô querendo o que tem nesse aqui, ó, que é o colchete todo, e não tem no A interseção com B, que não está em A interseção com B, que é essa partezinha aqui de fora, ó. Tipo meio que um L aqui, né? Essa partezinha aqui de fora. Que eu vou colorir de preto para destacar, para ficar que nem da resposta, tá? Então, isso menos esse aqui que está tracejado vai dar a parte que eu vou colorir de preto aqui, meus amores. Vai dar essa partezinha aqui, ó. Então, somente, né? Então, a gente quer essa parte preta aqui, ó. Concordam? Sim ou não? Sim. Difícil, né? Não, é assim, não é difícil de teoria, não, de coisa que você tem que saber, não. É chato, né, para você ficar fazendo sem errar aqui, ó, que dá a letra D de dado, olha que bonito. Eu achei maldade deles não ter dado desenho, eu só daria o desenho para o aluno. Mas eu achei uma questão legalzinha. O que vocês acharam, gente? Comenta aí para mim, por favor. Rapaz, boa tarde. Eu Boa nunca tarde. cheguei a ver nenhuma questão como essa, não, viu? É Ou, surpresa pra mim. Já, não é? é isso. Geralmente eu vejo com circunferência, já vi algumas, mas Isso. desse formato, não. Eu também me surpreendi, viu? Eu nunca também. É bom para a gente essas coisas. Esse treino é bom não só para vocês, viu, gente? Para nós professores também, para a gente abrir o nosso leque de possibilidades, né? Eu sei, igual a Anastasia falou aí, eu sempre dei meus alunos com três, né? Três circunferências ali, A, B e C, né? Que ele trabalhou com quatro aí e a visão do aluno, né, nas operações, muito legal. Né, queridos? Letra D aí. Ninguém comenta nada aí, não. O que você achou, Pedrão? Professor, Malu perguntou se não era a letra C. Pedro colocou aqui no chat que depois ele volta, alguma coisa assim. Ah, Mas, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu que estou errando aqui, gente. Eu acho que é a letra C, sim. Peraí. É bom que vocês estão me corrigindo aí, vocês estão prestando atenção, que esse cara que erra aqui. Deixa eu ver, é até o final do B aqui. Deixa eu ver aqui, a gente tem que só ver até o final do B e não entra em A. Uai, gente, até o final. Ah, tá. E até o final do D aqui, ó. Olha eu errando aqui, agora que eu vi. Vocês concordam comigo que ele vai aqui até o final do D aqui, galera? Concorda comigo? Olha que sacanagem, viu? E eu fui aqui correndo, nem vi. Fiz certinho, né? Não errei, não, mas você concorda que ele para no final do D e aqui ele passa do D aqui, gente? Ele vai para além do D aqui na letra D, então é a letra C. Obrigado, Maria. Vocês entenderam, gente, por que é a letra C? Não a letra D? O professor errou aqui. Sim. E eles colocaram o trem parecidão para a gente cair na. É bom que o professor caiu na pegadinha da prova para o aluno não errar, tá vendo aí, ó? Ai, 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 muito bom. Letra C. Certo, amores?
Letra C, com certeza. Beleza. Olha a outra, galerinha. Vocês querem tentar, gente? Um pouquinho? Acho que vale a pena. O que vocês acham? Deixa eu só ajudar vocês. Aqui foi na mesma prova, viu, gente? As duas questões são de 2019. Em 2020 não caiu nenhuma, né? Vamos ver se esse ano volta a cair aí de conjuntos. Aqui eu estava olhando as provas, ó. 2019 caiu duas de conjuntos. E olha só que legal essa ideia aqui. É a ideia contrária. Na outra, ele deu as operações e pediu o desenho. Agora, ele deu o desenho e pede as operações, velho. E aí? Vê se vocês conseguem ver qual que foi a operação aí que eles fizeram. Tenta ver que vocês acham qual que é, por favor, aí, queridos. No final, eles pegaram só a parte de preto, tá, gente? Qual a operação que eles fizeram no conjunto para restar só essa parte aqui de preto? Se alguém escrever no chat aí, me conta, porque eu não estou E vendo o chat. aí, beleza? Ô, rapaz, chegou um cara aqui pra ver um negócio do box aqui, aí eu tive que sair, velho. Ah, sim. Nós estamos com um desafiozinho aí para vocês agora, ó, da Ah. Olimpíada de E a 2019. questão lá deu o quê? Ah, deu letra C, rapaz. Eu até tinha feito errado, depois eu até volto para te mostrar. Mas tenta essa aí Beleza. agora. Se alguém colocar no bate-papo aí, Pedro, você me fala? Fala, fala. Porque eu não estou vendo, não. Arrisca uma letra aí. Tá chegando a sua vacina. Tá chegando a sua vacina. Deficiente, tá chegando. E aí, queridos, nada ainda? Precisam de ajuda? Só um minuto. Tô quase chegando na prata, tem que ter sim.
Uhum. E o que ganha? Vamos fazendo. Quem sabe hoje eles só valorizem quem tentou mesmo, entendi, né? Esse cara, O que o Bolsonaro fez aí, gente? algum repórter colocou aí sobre o PCD e perguntou o que é PCD. Aí a comunidade dos PCDs está falando. Os PCDs elegeram o Bolsonaro, mas Bolsonaro não conhece os PCDs. Não sabe o que é o PCD. Você pode se esperar o quê? É. Né? Minha gente. Estão lascando. Amores, ninguém conversa comigo. Alguém chuta uma letra aí? Rapaz, eu gosto de chutar Mas consciente. acho que a letra é. É isso. Eu Oba! chuto na E. Pra mim é que mais fez sentido de todas aí, mas não tenho certeza não. Sim, talvez, né? O que eu fiz? Eu fiquei assim, seria tão bom se esse fosse uma das partes e esse fosse uma das partes, sabe? E depois eu só unisse, tipo assim, obrigatoriamente tinha que ser assim? Não. Mas se for, é bom, né? Tipo assim, fica mais fácil. Tipo assim, como se esse fosse um deles, esse outro fosse um desses, depois eu uni os dois. Tinha que ser obrigatoriamente assim? Não. É uma estratégia. Eu fui nela. Teoricamente deu certo. Mas se não desse, eu tentaria outra. Mas eu comecei pensando assim, ó. Será que esse cara aqui é um desses dois? Aí eu fiquei olhando para esse aqui, ó. Veja. Se eu pegar o B e o A, eu vou pensar aqui no B. Ah, peraí, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Isso. Quando eu pensar no. Ah, gente, eu tinha pensado. Ah, tá, exato. O B e o A aqui. E eu vou pensar nesse cara aqui, ó. Vocês concordam comigo? Eu posso pegar o B todo e pensar no que o A. Esse cara aqui tá fora do A, não tá? Então, se eu quero pegar esse cara, eu podia pensar no B menos A. Veja, ó. B menos A. Então, o que eu fiz quando eu pensei no B menos A? Eu peguei o B todo e tirei o que tem A nele. É essa parte aqui de baixo toda, não é, queridos? Ó. Essa parte aqui de baixo todinha. Se eu penso na interseção com D, Sim. a única parte que sobra é esse pedacinho. Aí fechou, matei a primeira parte. Sim ou não, meus amores? Concordam ou não? Beleza, essa Sim, parte tá sim. de boa. Então aqui, ó, beleza, vou tirar tudo. Aqui, então, se eu faço B menos A interseção com D, sobra aquele pedacinho. Foi uma linha de estratégia. Pode ser que ela daria errado. Aí você tentaria outra coisa depois. Interseção com D. Eu penso numa união, né? Porque se eu peguei esse pedaço, depois eu quero pegar o outro, né? Eu quero pegar os dois. Então eu vou chamar aqui de união aqui, ó. Agora vamos ver. Eu tenho que pegar esse pedacinho aqui. Aí eu vou falar assim: "Ah, mas beleza. Como é que eu faço para pegar esse pedacinho aqui, ó, pensando no A e no B?" Pode ser, queridos? Pensando no A e no B. Só que esse pedacinho aqui tá fora do B, né? Ele tá dentro do A e tá fora do B, concorda? Esse pedacinho aqui, ó. Então, eu posso pensar no A menos B, né? Que aí eu pegaria isso aqui tudo, ó. A menos B seria isso aqui tudo, ó. Seria isso tudo e isso aqui também, ó, tá? Seria essa parte aqui também, o A menos B, vocês concordam? O A menos B não seria só aquilo lá, não, né? É tudo que tá em A e não tá em B. A menos B, isso tudo. Então, colocaria o menos aqui. Só que aí depois eu posso pegar a interseção desse A menos B com o C, que aí só daria só esse pedacinho aqui, ó. Interseção com o C. Veja o que eu fiz. Eu fui numa hipótese. Eu falei assim: ah, vamos supor que cada pedacinho desse, ele pensou que era um lado aqui, e fui nela. Se desse errado, gente, eu teria que pensar de outra maneira. Só que aí deu certo aqui, ó. Resposta final da qual? Letra E. Concordam, queridos? Pegando esse pedacinho, pegando esse e unindo, né? Eu tinha uma ideia que teria que ter união alguma vez, porque eu estou pegando dois pedaços, que nem se misturam, né? Se eu quero pegar os dois, eu tenho que fazer união. Eu tinha uma ideia que eu teria que fazer união no meio da brincadeira, né? Então foi meio que meu norte, né? Eu falei, ah, vamos pegar a união dos dois e vamos tentar ver se funciona.
E aí funcionou direitinho. Deu para entender, amores? Achei maneiro essas questões. Eu também achei, só voltar na primeira lá, gente, que teve uma pegadinha aqui, Pedro, que a Maria que me deu que me falou aqui que eu estava errando. Tá vendo como é que a letra C e a letra D são parecidas? O formato do desenho da letra C e letra D? Sim. Só que o legal é que a gente tem que ver que a gente parou aqui, com o preto aqui, É no limite do D, né? isso. E esse cara aqui, ó, passou o limite do D. E aqui tá certinho no limite do D. Por isso que dava a letra C. Olha como é que a gente tem que ser cuidadoso na nossa análise, né, gente? Esses tipos de questões é bom ir por eliminatória. Acho uma boa. Sim, com É isso. certeza. Nessa questão, o que me bugou mais foi. Diga. O que te bugou mais? Acho que caiu. Na hora que ele falou bugou, bugou. Triste, hein? Não é? Ai, ai. Mas Oi, interessante. tô vivo. Oh, voltou, fala aí. Dá pra me escutar? Dá. Você estava falando que te bugou mais, e aí você bugou. Não, aquela questão, eu consegui entender a letra E, principalmente Ih, foi, mas tá normal Pedro. agora, não tá? O áudio? Agora foi. Voltou. Fala Foi? de novo. Você conseguiu Pronto. entender? Não, naquela questão que eu consegui entender mais a parte da letra E pelo primeiro termo. Isso, por essa primeira parte. A segunda parte que me deixou mais Uhum. bugado. Aí pelo chute, eu tava entre Sim. entre a C e a E. Aí pelo chute, eu fui mais pela letra E mesmo. Mas a parte final eu Ah, não consegui entender muito bem. então tá, vamos de novo nela, pra gente Beleza, ir na valeu. parte. União meio que traz a ideia demais, né? Sim. Na verdade, você tem que pegar tudo, né? Se você está querendo pegar um pedaço e outro, que estão assim, sem interseção, né? Podia ter interseção, poderia, mas aqui eu desconfiava muito que ele pegou, tipo, esse pedaço e uniu com esse pedaço, sabe? O Nelson está querendo pegar tudo. Você não entendeu? Quem estava falando aí é o Felipe, que estava falando aí com a gente, que bugou no. Isso. O B-A você entendeu, não foi? Esse início aqui, ó. Isso, essa primeira parte eu consegui entender de boa. A A primeira parte segunda que toda. me deixou um pouco bugado. Então, beleza. Você entendeu toda essa primeira parte aqui, só para quem não entendeu, ó. A gente pegou o B-A, né? Só pegar uma cor de pincel aqui razoável. A gente pegou aqui o B-A, que é todos os elementos que estão em B e não estão em A, e sobraria esse triângulozinho aqui de baixo, né, gente? O B-A. E depois fiz a interseção com D, que aí a única interseção com D é esse pedacinho de preto aqui. Então, fechou. Né? A primeira parte é mais fácil. Aí, eu não sei se você concorda, Felipe, como eu quero pegar o outro pedaço, a gente tem uma chance muito grande de ser união aí, né? A gente está mexendo com união, né? Eu vou unir o outro pedaço com esse pedaço ali, que eu já sei como é que ele é. Então, aqui, esse união, você concorda comigo? Do meio aqui? Sim. A união. Uhum. Talvez só com isso, só com esse entendimento aqui, por eliminação, você já vai só ter só a letra E mesmo, né? Mas vamos entender ela. Eu quero esse pedacinho aqui, concorda? E aí, eu tenho que usar o A e o B. Eu tenho que usar o A e B. Mas repara que o meu pedacinho não está em B, concorda? Por que eu pensei no menos, Felipe? Porque eu pensei assim, ó, eu quero esse pedaço. Eu tenho que usar o A e o B. Só que esse pedaço não está em B. Então, a primeira coisa é tirar o B. Então, eu vou pensar assim, eu vou pegar o A menos o B, que eu tiro o B. Aí eu não pego esse pedaço ainda, ó. Fica sendo esse pedaço aqui. E esse aqui, ó, tudo que tem A e não tem B. Concorda, Felipe? Esse é o A menos B. Mas aí você quer um pedacinho que está dentro do C, né? Você quer aquele pedaço preto que está no C. Por isso que você coloca a interseção com C. Aí você pega só aquele pedaço. Entendeu? Ih, Felipe bugou, não entendeu? Eita, nós. Pedro, Felipe tá aí ainda ou ele deu uma bugada aí? Ele tá, eu acho que é o nick, pode ser a internet também. Pode ser a Sabe internet. o que eu observei nessa questão? Ah, Acho que a gente poderia fazer esse B-A inter D
Depois a gente deixava esse símbolo de união sem botar aí a gente faria o outro colchete. Depois que fizesse outro colchete, a gente veria qual seria mais viável de colocar. Não, seria legal. Como a união é comutativa, você pode, com certeza, não tem problema não. Você não tem obrigatoriedade não, porque a união com B é a mesma coisa que B união com A, né? Então, se você começasse daqui, você mataria o mais difícil primeiro, né, Pedro? Vamos dizer assim, né? Que esse aqui eu achei mais difícil que o outro. Aí depois eu acharia a outra partezinha também fácil. A sua observação é por causa da comutatividade, né? Da união. É isso. Fazer desse lado e desse outro. Ótimo, Pedro. Muito bom. Acho que Machado caiu, velho. Depois que Felipe... Você conseguiu ver a minha explicação, Felipe? Ou não? Consegui. Caí, mas eu consegui voltar. Deu para entender, sim. Deu para você entender? Ótimo. Deu sim, valeu. Então, eu nem li essa questão ontem, não, mas só para fazer um tradicional, né? O professor Anastasia até falou, a gente faz muito de 3 conjuntos, né? Eu pensei assim, eles nunca colocaram de 3, só colocaram de 4, né? Vamos ver um de 3. Depois o aluno sabe difícil, não sabe o mais fácil, né? Que é quando tem 3 conjuntos. Então, olha só uma questãozinha, só pra gente brincar aqui, ela é mais fácil até. Vocês vão até ficar felizes, porque a outra foi mais difícil, né? Olha só. Em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou, que entre todas as pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, algumas haviam passado para a cidade do México. No diagrama U, representa os conjuntos de pessoas que estavam no voo. P, o conjunto dos passageiros. M, o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México. Eita. E A, o conjunto das pessoas com sintomas de gripe e influenza. Eita, nossa. Então, vamos ver aqui, ó. Beleza. Considerando verdadeiro esse diagrama, concluímos que a região sombreada representa o conjunto de pessoas que, de modo inequívoco, são caracterizados... Ele quer a falsa, gente? Porque ele falou de modo inequívoco, né? Que engraçado essa construção aqui, tá? Porque eu não acho que ele queira a falsa, não. Deve porque ele é verdadeiro, né? Ou será que ele construiu? São caracterizados como... Inequívoco, eu imagino que seja o contrário de equívoco, não é isso? Então, acho que seria a questão certa. Tá vendo como é que alguém sabe mais português que eu me ajuda nessas horas? Que bosta, hein? Agora, inequívoco. Agora, qual a necessidade disso? Eu te pergunto. Inequívoco. Boa, Pedro. Beleza. Teve uma boa interpretação aí, bom. Beleza, de maneira certa, gente, a gente quer o certo, tá? Então, lembrando, esse P é a galerinha, é os passageiros, né? Esse P é os passageiros. Esse A é o quê, gente? Vou colocar aqui, senão a gente esquece. É quem tem sintoma de gripe. Credo. Ai, Covid. O A que é sintoma de gripe. E o M é quem está na cidade do México, né? Agora eu já vi. Vocês conseguem pensar em quem que vai ser esse aqui, ó? Vocês conseguem marcar qual que representa esse cara aqui rachurado? Pinta de vermelho aquela partezinha ali do olho que tá P, Inter-A, Inter-M ali. Essa. Peraí. Não. Essa aqui, ó. Do centro. Isso, a identificação dos 3, que é o pinto de vermelho aqui. Isso. Esse daí, que tá pintado de vermelho, é os passageiros que passaram no México com sintomas de gripe. Isso. Beleza. E o de cinza vai ser... o quê? Pessoas que estavam no voo. O U vão ser as pessoas que estavam no voo com sintomas de gripe que passaram pelo México. Isso. Você fala o cinza. Perdão. O cinza. São pessoas que estão com sintomas de gripe que passaram pelo México. Mas quem que ele excluiu da brincadeira? Ele não pegou.
Eu sempre fico olhando para o menos aqui, gente. Ele tava com. Ele poderia pegar tudo. Ele poderia pegar tudo. Vamos supor, vamos pegar o vermelho que o Pedro pegou como cinza aqui. Seria a interseção de México com ter gripe. E aí pegaria alguns passageiros aqui também, né? Só que aí ele tirou Então, quem? Ele tirou os passageiros, né? Aqui ele não então quer vai os ser o tripulante, passageiros. né? Oi? Vai ser o tripulante, no caso. O P, que é o conjunto dos passageiros, né? Não entendi, fala de novo. Tripulantes. Tripulantes são passageiros, né? Não, na verdade, tripulante ele se Tripulante é refere a quem? usar o que está de A. Passageiros é de P mesmo. Não, mas olha, A é o conjunto de pessoas com sintomas de gripe, né? Não é tripulante, não. Foi mal. U é tripulantes. O é tripulantes. Isso. Aí, com sintomas de gripe, é U e o A inteiro. Só que esse M com A e com U é só essa parte de cinza, que é a letra C, não seria? Tripulantes com sintomas de gripe que passaram pela Cidade do México. Pois é, mas se eu pensar em tripulantes com sintomas de gripe que passaram com a Cidade do México, por que eu não estou pegando esse pedaço aqui? Tripulante com sintoma de gripe é o A inteiro, não é? Quem passou na Cidade do México é esse aqui. Não teria que ser tudo, não, então? Não, que passaram, foi mal, eu falei errado. Letra C tem que passaram. Que não passaram é a próxima. Eles têm sintomas de gripe, porque passaram pelo A, correto. Certo. E eles passaram pela Cidade do México, correto também. Sim. Mas engraçado, né? Porque não tem passageiros, né? Então. Eu achei incompleto. Eu não gostei disso aqui, não. Essa questão eu peguei, gente. Até eu vi essa questão, parecia bonitinha, eu peguei e nem li ela na hora. Na hora eu li com os meninos. Mas eu não gostei dessa resposta, não. Porque, vamos ver as outras. A gente elimina as outras também. Vamos pensar nas outras aqui? Eu não estou gostando dessa aí, não. Não sei se vocês concordam comigo. Olha só, vamos ver a primeira. Passageiros. Passageiros não são, né? Porque não pegou passageiros, concordam? Não são passageiros, não tem passageiros. Costuma de gripe que não passaram. Não é passageiro. Concordam, queridos? Quer que eu fale a diferença entre um e outro? Se o senhor quiser, eu falo. Sim, letra A aí. Não, eu digo assim, entre passageiro e tripulante. Sim, quero. Tá, aqui está dizendo que os passageiros aproveitam os dias de viagem e as relações sociais realizadas no trajeto. E os tripulantes são os que trabalham pesado para que essa viagem seja prazerosa para que os então tripulante. que as vice, sei lá, então. Então tá certo. Então você tá certinho. O tripulante não entra aqui nos passageiros. Ok. Onde que tá escrito isso, hein? É isso. Google. É porque o tripulante seria o funcionário, né? No caso. Eu acho que é isso. Não. Essa questão aí, não gostei dela mesmo. Eu gostei, eu achei legal. Não, até gostei, tô brincando, mas o inequívoco foi nessa ou não? É isso, eu não ouvi Ele usou necessidade. inequívoco e ainda eu tenho que saber a diferença de passageiro e tripulante, se bem que, pensando bem, não é difícil não, tá certo. Tudo serve de experiência. Tripulante né? Porque eu tava pensando assim, tripulante pra mim era todo mundo, só que não, tripulante tira já o passageiro, né? É bugado. Eu achei bugado também. Mas agora pensando bem assim na experiência, a gente já até aceita um pouquinho mais, né, Pedro? Porque assim, se P é passageiro, U é tripulante. Aí eu imaginei logo, né? O tripulante é todo mundo que não é passageiro, teoricamente, né? E tem passageiro que é tripulante, concorda? Concordo. Que bug, né? Mas Exato, aqui é tripulante. Era para ser o contrário, né? U no lugar de P. Mas a mais correta aí é tripulante com sintomas de gripe que passaram pela Cidade do México, né? Eu vejo também. Sim, mas não gostei, não. Ficou confusa aí a ideia do tripulante passageiro, ó. Depois mostra essa questão para Anastácio, para ele ver também. Depois mostrarei para ele também, para a gente trocar a ideia dela. Mas aqui, na pior das hipóteses, tem que consertar ela, tem que deixar ela mais bonitinha. Porque ela é bonitinha, né? Ela é bacaninha a ideia. Mas o que eu estou querendo ver com vocês, não sei se estão pegando, é essa ideia de visualizar o conjunto, né? O diagrama de Venn, o que ele está dizendo. Vocês estão entendendo isso? Sim, sim. Tipo assim, de conseguir visualizar o que ele quer dizer, né? E porque a prova pediu isso.
Tranquilo, meus amores? É isso, por isso que na hora eu até perguntei, tipo, eu não seria só o tripulante. É, Eu tive essa dúvida, entendeu? entendi. Eita, muito boa, muito boa. Eu vou deixar essa aqui para depois. Não, quantas horas são, gente? Só para controlar. Não, Vai dar 3. 2 para as não, 3. essa aqui dá Pô, para essa aqui 3. dá para fazer agora, dá sim, porque eu só quero ver um pouquinho de conjunto. Eu tenho mais uma aula para conjuntos, então. Outra questãozinha clássica, gente, de conjuntos, que não caiu, mas que pode cair, né? Não teve nas provas, mas pode ser uma questão de prova, é essa questãozinha aqui, quando ele vai dando, gosta do A, gosta do B, gosta do C, gosta dos dois, e faz perguntas para isso, tá, gente? É igual, por exemplo, uma pesquisa foi realizada com 1.200 famílias que foram entrevistadas, e os resultados foram obtidos. 370 das famílias assistem o programa A, 300 B, 360 o C, 100 assistem o A e o B, 60 o B e o C, 30 assistem ao A e C e 20 os três programas. E o que a galera não vê, gente, que quando eu falo que 300 assistem o A, quando eu falo aqui que tem um cara que assiste o A e o B, tá dentro desses 300 já, concordam comigo, galera? Não tem que ser. Não fala que só assiste o A e o B. Se eu sou um cara que gosta do A e B, gosta do programa A e do B, eu vou estar lá como um carinha que assiste o programa A e eu vou estar como carinha que assiste o A e o B. Vocês concordam comigo com essa premissa? Sim ou não? Sim. Né? Então, qual que é o segredo desses conjuntos? Cadê minhas alunas aí? Tailane tá aí? Tailane, cadê você? Tailane não está me respondendo. Maria também, minha aluna. Quem foi Tá minha no aluna chat. no primeiro ano aí? Eu ensinei essa matéria do primeiro ano. Não sei quem não estava no primeiro ano agora, né? Se lembra disso. É uma matéria do primeiro ano, conjuntos. Eu sempre começo, gente, com a interseção dos três. A ideia sempre é começar da maior interseção, né? A interseção que tem mais conjuntos. Então, a primeira coisa que eu sei é que existe 20 pessoas que gostam dos três programas. Concordam, queridos? Aí você coloca aqui 20 pessoas. Tem 20 pessoas que gostam do A, do B e do C. Até aqui alguma dúvida, queridos? Beleza. Tá de boa. Agora, quem gosta de A e C? 30 gostam do programa A e C, não é, meus amores? Aqui, ó. 30 gostam dos programas A e C. Então, A e C é 30, mas eu já usei 20, então aqui vai dar quanto? 10. Uhum. Aí depois, 60 gostam do programa B e C. 60 gostam do programa B e C. Só que eu já usei quanto, queridos? 20 de novo, né? Eu já usei, porque o B e C, isso aqui tudo, ó. Eu já usei 20, então aqui é só 40. Você vê que B e C juntos são 60, né? B e C aqui, a interseção deles. Mas já tinha 20 que estavam nos três. E 100 famílias assistem o programa A e B. Se eu já usei 20, aqui vai dar quanto? Vai dar 80. Até aí somos corretos, meus amores? Agora nós vamos Correto. ver o A todo. O A todo tem que dar 300, mas cuidado. Você já usou 80 mais 20 mais 10 aqui, ó. 80 mais 20 dá 100, você já usou 110. Com 300, né? 300 menos 110. 370. Ah, o A 370. Ó, como é que eu peguei aqui? O A tá aqui indo de trás para frente, dá uns erros. Agora é 370. E eu já usei aqui, né? 110, não foi, galera? 360 menos 110 dá 250. 300, não, mentira, 370, né? Menos 110, né? 7, 6, 260, né? Concordam, Isso. querido? Me deixa errar a conta aí, não, pra gente fazer certinho. Agora, o que gosta do B é 300. Então, já usei quanto? Eu já usei 100, 140. Então, aqui dá 160, né? Concordam? Só do B, né? Gosta só de B. E quem gosta do C é 360. Eu já usei conta aqui, 60, 70. 360 menos 70 dá 290.
Conferem minhas contas aí, gente. Tá Tá certinho? certinho. Ótimo. Aí, a primeira pergunta deles é quantas famílias não assistem os 3 programas, né? Tem uma galera que tá aqui fora, né? Não gosta de nenhum dos 3 programas. Mas eu tenho o total, que é 1.200. E quantas pessoas são aqui dentro? Aí, muitas vezes, as pessoas somariam isso aqui tudo, né? Não é somar aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Somar todo mundo. Quem que é o maior de todos, hein? O A, o B ou o C, queridos? É o B, não é? O B é 370, não é, queridos? Aqui, ó. Tenta assistir. Não, 370 é o A. O A é 370. Concordam que o A todo, eu nem vou fazer conta, eu já sei que o A todo, ó, ele tem que dar quanto? 370. Aí eu tenho mais essa galera aqui, ó. Mais 160, mais 40, 200, mais 290 aqui, ó. Esse é o pessoal total. Peguei o A todo, aí não tem como pegar o B todo, né? Que aí eu já peguei parte dele, ó. Aí depois eu pego 160, mais 40, mais 290. 200 mais 290. Dá 370 mais 490. 0, 7 mais 9, 16, vai 1. 860. Então, você tem 860 lá dentro. E o total é 1.200. Então, você pega 1.200 menos 860. 0, 10 menos 6, 4, tá, gente? Aqui dá 11. 11 menos 8 é quanto? 3, né? Aqui fica 0. Então, 340. Então, o que está aqui fora é quanto, queridos? Isso. 340. Alguma dúvida, amores? De boa. Agora, olha a pergunta, letra B. Buguei agora. Oi? Quantas famílias não assistem nenhum dos 3 programas? Seria quem? Então, porque esses caras que eu vou falando, 300 assistem, A, B e C, essa galera toda é a galera que assiste pelo menos um dos programas. Pode assistir 2, pode assistir 1, pode assistir 3, né? Essa galera que eu vou falando, 370, é a galera que assiste. E quando eu somo todas as galera, a união de todos os conjuntos A, B e C, dá 860. Mas ele falou que o total de famílias era quanto? 1.200. Então, como é que eu vejo? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Uhum. Esqueci dos 1.200. É, que é o total lá, correto? Aí Uhum. depois eles perguntam assim: quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Então, eu vou até tirar meus rabiscos ali agora para a gente rabiscar o que a gente quer na letra B agora. Quer ver? Peraí. Esse conteúdo de conjunto é o conteúdo que dá. Gente, peraí. Será que dá para voltar aqui? Gente, posso chorar? Eu tô rindo aqui. Posso chorar? Vocês lembram Chorando. nos trem? Peraí, deixa eu ver se eu. Aqui pelo. Ah, não, os números estão aqui, né, gente? Não precisa chorar, não. Uhum. Tá tranquilo, os números não apagou, não. Só esse aqui que era quanto? Eu esqueci quanto que era esse. Era. Deixa eu lembrar aqui quanto que era A e B. A e B era quanto? A e B era 100, né? Aqui era 80, não era, gente? 80. Uhum. Era 80 mesmo, né? Então tá. Tá. Quantas assistem o programa A e não assistem o programa C? Beleza, ó. Todo mundo que assiste A e não assiste C é essa galera aqui, né? Aqui de cima, concorda? É a galera que assiste A e não assiste C, concordam, meus amores? 260 mais 80, sim ou não? Sim. Beleza. Mais 80, 0, 8 mais 6, 4. Vai, 1, 340. Beleza? Qual o programa de maior fidelidade? Ou seja, que os espectadores assistem somente esse programa. Interessante, né? O A tem o maior número de pessoas, né? No final, eles são 370 em A. Mas a galera que é mais fiel, né? Que não divide a audiência, é mais do C, né? O C tem 290 pessoas que assistem eles, concordam? Verdade. O A tem só 260, que é só fiel só a eles. Né? Então, aqui que não admite outros. Então, os caras fiéis estão mais em C, né? Na letra C é o C, né? Deu para entender essa interpretação aí, meus amores? Deu sim. De boas? Ótimo.
Ai, gente. Agora, eu queria ver com. Tem alguma coisa lá para vocês? Professor, volta lá, Isso rapidão. que eu ia perguntar. Tem alguma coisa para vocês copiar lá ainda? Ver alguma coisa lá? Então, seria C ou C menos A menos B? Menos Desculpa, a união eu falei AB. errado. Isso, errado. Na verdade, eu quis dizer que. Não, o programa de maior fidelidade é o programa C, respondendo a pergunta. Concordo? Mas eu sei disso por causa do 290, entendeu? A pergunta é: qual é o programa de maior fidelidade? Ou seja, os espectadores assistem somente a esse programa. Então, o número de espectadores que assiste só o A, só A, é 260. O número de espectadores que assistem só o B é 160. E que assiste só o C é 290. Então, quando ele pergunta qual o programa de maior fidelidade, é o programa C. Mas por que eu sei isso? Por causa desse aqui, ó. Por causa do C menos A união com B, né? Eu concordo com você. Por causa desse 90. Mas o programa mais fiel é o C. Concorda, meu querido? Saquei. Uhum. Sacou? Boa, boa. Assim, eu estava até falando com. Eu estava tendo uma discussão hoje. Eu estava numa palestra hoje do IFE aí, para nossos professores, que estava um cara falando de. E ele era um cara de linguística, e ele falando da interpretação, mas que a interpretação matemática, ela é própria da matemática. Né? A gente tem uma interpretação matemática da nossa visão matemática, não é do português. Eu conheço muitos alunos que são ótimos no português, interpretam textos de português muito bons da linguagem ali do português, e não são bons na interpretação matemática. Então, a interpretação matemática não é do português, é nossa mesmo, né? É a gente conseguir ler a matemática aqui da maneira correta. Então, falando disso. Então, aqui, importante, né? A pergunta perguntou qual. A pergunta perguntou é ótimo, né? A pergunta está dizendo do tipo: qual é o mais fiel? Para ver isso, você olha os 290, mas o mais fiel foi o C, né? Foi o programa C que teve a mais fidelidade. Certinho, queridos? Agora, vamos para uma coisa aqui, ó. Beleza, nós estamos bem no horário aí. Vamos ver aqui o conjunto o conjunto dos números reais aqui. Galerinha, qual que é o primeiro conjunto que vocês lembram na vida? Vocês sabem qual que é o primeiro conjunto que tem? O Nzinho aqui, ó. Natural. É o natural. Os naturais aqui. É o Nzinho, tá? Geralmente eles colocam aqui, ó, naturais. E os naturais, gente, são os números que dão para contar, né? São os processos de contagem, né? O zero está aqui dentro, 0, 1, 2, 3. Tem até uma briga se o zero não é no natural, porque o zero, historicamente, foi inventado muito depois dos naturais, sabe? Eu acho que já tinha número negativo depois que inventaram o zero, porque a ideia do. É muito legal essa ideia de quantificar o vazio, né? Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, você quantificando o vazio, né? Você quantifica, tipo assim, tá, tem um celular, tem um dois, por que você está representando a ausência? Já pensou nisso? Tão genial que é o zero, né? Tipo assim, você tá quantificando a ausência, né? Por essa razão, tem um desse, tenho dois objetos na minha mão. Agora, o zero é um trem sensacional, né, velho? Você tem uma representação para ausência, né? Eu não acho isso chique, não? Perguntando minha esposa o que ela acha, mas o zero é muito legal, né? Vocês já pararam para pensar nesse trem de zero? Assim, você está representando os números, teoricamente, iniciaram para contagem, né? E você está representando a ausência, com uma representação também, que é o zero. Beleza, esses são os naturais. Concordam, amores? Sim ou não? Nenhum comentário quanto à beleza do zero, não, gente? Vocês são insensíveis demais, viu? Eu acho zero chato. O zero é muito chique, sou. É, muito chato. Não pode dividir nada por zero, ele é chato. Não pode dividir por zero. Ele é muito. Você não pode, sei a palavra. Você pode pensar no que acontece quando você vai chegando perto, né? É isso, né? De limite aí, né? Mas realmente, né? Bugação é aí. Oi? Bug é aí. Isso dá infinito, né? Né? Segundo as pessoas, infinito, como diria Anastácio, por exemplo, infinito não é um número, então não poderia. E é uma ideia, né?
É isso. Pois É, é. é por Na isso que eu não gosto verdade, de dizer. ele dá, não, né? Ele tende ao, né? Ele tende ao infinito, É né? isso, tende ao infinito. Ele tende ao infinito. Mas só uma coisinha aqui, só para a gente viajar um pouquinho, mas não fiquem bravos, não, rapidinho. É, imagine que você tem um bolo grande, e vai dividir ele em dois pedaços. Então fica meio bolo para cada, né? E aí você tem dois pedaços, né? Quando você divide aqui por, né, você tem dois pedaços que você cortou ele em dois, né? Então tem dois pedaços. Você pode cortar o bolo em três pedaços, né? E aí fica mais pedaços ainda, né? Você pode cortar ele em quatro pedaços, cinco pedaços, seis pedaços e desculpa, tô no caminho errado aqui. Peraí, deixa eu pensar aqui. O que eu tô querendo dizer? Não. Desculpa, eu tô no caminho bem errado. Eu fui pro contrário, eu tô pensando em filho, eu tô no contrário aqui. Imagina o seguinte, se eu divido um por 2 dá 0,5, não dá, Pedro? Sim. E se eu dividir um por um? Eu tava indo no caminho oposto, eu tava aumentando as divisões. Se eu É o dividir um por um, inteiro. dá um inteiro. E se eu dividir um por meio? Dá quanto? Dá 2, não dá? Se eu Dá É, dividir... 2, o dobro. Isso. E se eu dividir um por 0,1? Dá quanto? Um sobre um décimo, né? Dá 10. E se eu dividir 10. um por 0,01? sim. 100. É como se eu tivesse um pedaço grande aqui, que eu vou chamar de um inteiro, e pensasse assim, ó, mas eu vou pegar pedacinhos de 0,1 só. Eu vou ter 10 pedaços. Eu vou pegar pedacinhos de 0,01. Esse que era o exemplo que eu queria dar. Aí eu vou ter 100 pedacinhos. E se eu pegar um pedaço de 0,0001, vai ter quantos pedacinhos? Mas você está vendo que cada vez aqui embaixo eu estou tendendo a um número menor, não estou? Estou tendendo ao quê? Tá A chegando perto do zero, não é isso? E eu estou chegando a um número maior, né? Sempre maior. Quanto menor ele vai ficando, eu posso ficar ficando menor, bem menor, 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 0,00001. Mas sempre que eu estou chegando perto do zero, esse trem chega ao quê? Perto do mais infinito. Sim ou não? Agora, que coisa louca. E Como é uma coisa seria. interessante, né? Tipo assim, só rapidinho, Pedro. Olha só, graficamente, o 1 deu 1, né? Se eu colocar o 1, dá 1. O 2 deu meio, tal, não tem importância, mas se eu começar a pegar valores aqui, ó, o meio já deu 2, né? E aí eu faço aquele gráfico que chama hipérbole aqui, ó. Porque quanto mais eu vou chegando perto do zero, mais esse número vai ficando o quê? Grande. São viagens à parte. Mas pergunte, Pedro. Então, eu acho que isso não se assemelha, mas se eu fosse dividir um bolo para zero pessoas, seria um bolo inteiro, não seria? Mas isso na matemática não funciona. Não, mas não é essa a tendência. Se eu for dividir um bolo em pedaços, seria melhor pegar o tamanho dos pedaços, né? Quanto menor o tamanho dos pedaços, mais pedaços eu tenho, concorda comigo? Concordo, mas Tipo se tu não vai assim, dividir para eu ninguém, não quero dividir para. Se eu quero pegar pedacinhos muito pequenininhos, eu vou ter muitos pedaços, né? Essa é a melhor analogia que eu tenho, né? Mas repara, é uma tendência, tá, Pedro? eu sei, eu É sei. uma, É por isso que eu estou dizendo que isso não se é uma encaixa na tendência, matemática. né? Sim, Até porque o bolo não é simétrico, né? Eu acho que a gente não pode fazer essa conta. sim, mas eu posso pensar no bolo nessa questão, né? De eu pegar pedaços cada vez menores e ver a quantidade de pedaços que eu tenho no resultado dessa divisão, né? Eu tenho que dar significado para essa divisão, né? Porque senão ela fica meio ruim aí da gente pensar. Então, talvez o melhor significado é isso: você pegar um pedaço de corda e quer cortar um pedaço de corda. Acho que é até melhor que o bolo, né? Pegar pedaço de corda e cortar os pedaços de corda. Quanto menor esse pedacinho, mais pedaços você tem, né? Aí você entende essa ideia da tendência da divisão por zero. Correto? Aham. É isso é papo para outro dia. Tá, gente? Eu viajei aqui, mas volta aqui comigo. O que eu falo essas coisas, gente, para vocês e pegar lá e começar a ler cálculo e tal, e me trazer coisas para a gente estudar. Por isso que eu faço isso, né? Não é à toa. Eu fico acendendo a fagulha nos seus aí. O que é o Z, galera? O Z é os inteiros.
Então, o inteiro, ele vai ter número negativo, né? -1, -2, -3, -4, -5, tá? Ele tem todos os inteiros aí. Ele vai ter um número positivo e negativo. Repara que o N está contido em Z. Quer dizer, o 3, ele é natural, mas ele também é o quê, gente? Ele também é inteiro. E o -2 só é inteiro, né? Algumas dicas aqui, gente. O que significa N, vamos supor, Z asterisco? Sem o zero. Eu coloquei no lugar errado. Peraí, o asterisco ficou lá em cima. Peraí. Eu fiz a linguagem errada aqui. Peraí. O Z asterisco é o Z sem o zero. Né? Cadê? O Z asterisco é o Z sem o zero. Então, vai pegar o -1, -2, e assim vai. E aqui já começa do 1, 2, e assim por diante, sem o zero. O que é o Z aqui, ó? Z+. Isso é interessante. Inteiros positivos. Oi? Inteiros positivos? Não, porque entra o zero. Você não tirou o zero, concorda? Então ele não chama inteiros positivos. Sabe como é que ele chama? Zero é nulo, né? Ele chama inteiro não negativo. Porque a única certeza que você tem é que ele não é negativo, mas ele não é positivo também não, porque tem o zero. Então isso aqui chama inteiro não negativo. Já Agora, vi se isso você já. saber inteiro positivo, você coloca o asterisco, que aí vai ser inteiro positivo. Concorda? Sim, sim. Tá? E aí, se você colocar o Z menos só, ele é inteiro não positivo, concorda? Inteiro não positivo. E se você pega Z menos asterisco, aí é o inteiro negativo. Sim ou não, meus queridos? Isso. Correto? Ótimo. Então tem o Z aqui. Depois do Z, galerinha, você tem o Q, que é os racionais. Eu fico falando Q de quebrados, né, gente? Ó, racionais. É o número dos racionais que tem todo número que pode ser escrito como fração. Na verdade, os 2 pode ser escrito como fração, né? 2/1, 3/1, -3. Aí você tem 1/3, que é uma fração mesmo, né? Então, logicamente, ele é racional, 1/4, 1/5. Veja que os decimais são racionais, né? Porque eles podem ser escritos como fração, aqui, ó, 0,3 é 3 décimos, 0,6, né? É 6 décimos, que é a mesma coisa que 3 quintos, né? Você pode simplificar. Mas todo número que pode ser escrito como fração é racional. E ele pode ser infinito? Pode, desde que ele seja periódico. Aqui, ó. Dízima periódica são números racionais. Aqui, ó. 0,666 é racional. 0,45, 45. A gente fala que o número racional, ele pode ser infinito? Pode. Eu vou escrever aqui, ó. Pode ser infinito. Ok. Porém, periódico. Porém, deve ser periódico, né? Porém, deve ser periódico. Você não aceita número infinito não periódico aqui. Então, todo número que é escrito como fração, gente, você aceita aqui dentro. E a gente vai ver nas próximas aulas, como é que eu escrevo uma dízima em fração, né? A gente pode escrever uma dízima em fração. Os decimais são mais fáceis, né? A dízima a gente tem alguns macetezinhos, algumas dicas. Tá bom? Alguma dúvida aí? Para quem é número racional? Sim ou não? Tranquilo. Agora tem aqui nem pô, só que a gente costuma, às vezes eu vejo aí o povo usar também o izinho, ó, que é o R menos o Q. É os irracionais. É tudo que não tem um racional. Até aqui, gente, olha só. O N está contido em Z e o Z está contido em Q. Quer dizer, todo mundo que é natural é racional, todo mundo que é inteiro é racional. Agora, irracional, galera, é essa galera aqui fora. É aquela galera que não se mistura. Meus amores, me dá exemplo de número irracional aí, por favor. Quem sabe um exemplo? Fi. Pi? Fi. O número de ouro? Aham, aquela razão áurea. A razão áurea, eu não sei se é isso aqui mais ou menos, né? O número φ, Eu nem sei se é razão áurea. Eu sei. 1,61, né? O número de ouro. Uhum. Eu não vou arriscar escrever aqui porque minha memória é ruim, tá? Mas ele é irracional mesmo. A gente vai estudar ele, viu, gente? Dízima não periódica.
Não, dízima periódica é racional. Não? Ele falou não Racional. periódico. Não periódica, no caso. Irracional, Oi? no caso, o Qual número é mais? irracional. Isso, me fala um outro aí em racional. Raiz de 2, eu acho que é. Raiz de 2 é racional, tá? É raiz de 2, Não raiz de periódica. 3. Ele é não Ah, periódico. de 2 também não foi mal, gente. Oi? Ele é não Já periódico. tava esse raiz de 2 que eu não tava vendo. Ah, Não. não, eu pus agora quando tu falou, não tava não. Ah, tá, desculpa, Não tava professor. não. Raiz de 3 tem um famosão, mais famosão que o número de ouro, que é o pi, né? E Uhum. dízima não Né? Você vê que você não tem uma lógica de qual que é o próximo, né? Todos esses infinitos são periódicos, eles são irracionais. Uma outra maneira de você saber que é irracional é que não pode ser escrito como fração, tá, queridos? Outra coisa também interessante aqui é o número de Euler, já viram falar dele? O número de Euler, já. 2,71, Uhum. usa na exponencial. Nossa, tudo isso vem de limites, tá, gente? Vem de aproximações de limite, o π, o raiz de 2, o e. Nossa, tem umas coisas muito interessantes escritas aí. Depois que a gente for estudando, a gente vai ter Olimpíada até muito tempo aí, né? A gente vai ter Olimpíada da UMIF, né? E depois tem a segunda etapa da UBMEP, né? Nós vamos preparar, mas está nos nossos planos aí, a gente estudar umas coisinhas a mais para vocês aí, ver umas coisas interessantes, né? Dar umas palestras aí para vocês. Depois a gente vai brincando com essas coisas. Mas esse é o irracional. E juntando tudo, dá os números o quê, gente? Dá os números reais, tá? Reais. Que é Uhum. uma mistura aí. Tá uma mistura dos racionais com a união, né? Os reais nada mais é que a união, né? Dos racionais com os irracionais. Bacana? Tem O uma complexo seria tudo isso aí O junto? complexo está acima dos reais, né? Aqui não entra a raiz do número negativo, né? É importante dizer isso, né? A gente está trabalhando nisso, é importante dizer que raiz de -4 não existe nos reais, né? E aí se criou um número com uma representação para a raiz de -1, né? Uma matemática representativa para a raiz de -1, que é o i, que está lá nos números complexos, tá, gente? Na verdade, né, não é nem assim o correto falar, né? É que o número elevado ao quadrado dá -1. Não existe nenhum número ao quadrado que dá -1. Aí a gente chamou ele de i, né? E aí criou um conjunto dos números complexos que está além dos reais, tá? A gente pode até estudar isso depois, só que não é muito nosso foco nas Olimpíadas, não. Não é objeto da Olimpíada, não. Mas A Anastácia deu isso pra gente, só que eu não lembro mais de nada. sim, os números complexos estão além dos reais. Então, tipo assim, eles seriam um conjunto. Os reais estão dentro do complexo, tá? Teria um conjunto que seria acima dos reais aí. Todos no caso aí, não é isso? É, porque Todo todos estão número real dentro do seria real. complexo. Todo número real seria complexo e teria alguns casos só dos reais, dos complexos mesmo. Bacana, meus amores? Ótimo. Aí, para falar um pouquinho dos reais, eu queria falar um pouquinho de módulo de números, sabe? Porque pode ter coisa complicada envolvendo módulo. Vocês lembram o que é módulo, queridos? Não. Geometricamente, o módulo é a distância do número até a origem. Geometricamente, uma definição geométrica elegante. Qual que é o módulo de -3? Aí você pode pensar que, pela definição, é a distância do -3 até o zero. Então, a distância desse módulo é quanto, gente? É 3. Né? Positivo, né? Isso, e distância positiva. Então, uma definição elegante para módulo é a distância do número até a origem. Então, tanto módulo de -3, tanto módulo de 3, é a mesma coisa, né? Dá quanto? Dá 3. Concordam, queridos? Isso dá em física, né? Módulo de velocidade. Isso, exatamente. Porque, enfim, não vou falar. Pode falar, fala aí. Não. Porque, tipo, se você tá numa curva e a velocidade é 60 e você tá numa reta, a velocidade é 60, a velocidade é a mesma? Não. Não é. O módulo de velocidade é a mesma, porque é um vetor, entendeu? Então ela tem direção. Ok, enfim. Concordo, entendi. Até que não é difícil, não, é só pelo vetor, não tem nenhuma outra análise. Isso. Eu me assusto, física chega para mim, eu tenho que me confiar mais em mim em física, porque como eu não sou físico, eu falo assim, deve ter outra treta, mas
muito coerente, né? A velocidade é um ente vetorial, né? Ela não depende só do módulo, ela depende da sua direção e Direção. sentido, né? Uhum. Então, logicamente, que não seria a mesma, né? Não quer dizer a mesma coisa. Concordo. Em módulo, sim, né? Agora, galera, o que isso pode complicar? Uma coisa é fato. Módulo de X, o que significa módulo de X? Dá quanto? Quanto dá módulo X? de X? X? Não. Depende. Se X for positivo, ou zero, né? Não importa, se X for maior ou igual a zero, então, módulo de X é igual a X mesmo. Agora, e se X for negativo? Mais X. Menos X, né? Ué? Mas, pô, horas. Mas aí, que se é negativo, menos com menos dá mais, né? Porque, olha só, eu sei que isso é difícil ver, mas veja. Quanto que é o módulo de 3? Você repete o próprio 3, né? Então, pensa nesse exemplo. Se ele é maior que zero, é ele mesmo. Agora, qual que é o módulo de menos 3, Pedro? 3. Então, deu ele mesmo? Não deu o próprio X, não, é? Deu menos o menos 3, não foi, não? Que bugado, velho. Pois é. Então, se você está com o módulo de X, qual que é o módulo de X? X não faz Ué, sentido se o sendo de X for X. positivo, beleza, ó. Se X é maior que zero, o resultado dá o próprio. O 3 deu 3, então dá o próprio X. Tem Agora, condições. se o X for menor que zero, maior ou igual, né? Porque o zero também não tem importância. Se o X for menor que zero, não vai dar ele mesmo. Vai dar menos ele. Aí fala, mas deu negativo. Não deu, velho, porque ele já era negativo. Então, menos um cara que já era negativo, né? Tá de boa, vai dar positivo. Isso aqui, ó, menos X é positivo, porque o X era negativo. Aí, concorda? Sim ou não, Pedro? E galerinha, Então, isso é como se fosse aquela condição de existência para uma equação lá, tipo, que no denominador não pode ter zero, aí. Enfim, é como se fosse uma condição, isso aí. é a definição de módulo. Entendi. Entendeu? Agora fez sentido. Entendi. Mas deu para entender, tipo assim, porque isso é complicado, a galera, tipo assim, módulo de X, não sei quanto que dá, não, módulo de X é quanto? É o X? Não, porque se o X for positivo, beleza. Agora, se o X for negativo, não pode ser o próprio X, vamos supor. Se o X for menos 5, o módulo é menos 5? Não, aí. O módulo é mais 5, então é menos o X. E o aluno assusta, tipo assim, não pode ser negativo, mas não é. Porque se você pega um cara negativo e coloca menos nele, ele tá o quê, Pedro? Ele tá positivo, sim ou não? Uhum. Faz sentido agora. Mas é pesadinho, não é? Tipo assim, vê se vocês concordam comigo que módulo não é trivial nem fudendo. Módulo não é trivial nem ferrando, gente. Eu sou um apaixonado pela matemática, assim, eu sou muito fã, mas eu consigo diferenciar o que é fácil e o que é difícil, né? Tipo assim. Não, eu achei coerente, eu achei coerente. Não, Só sim, que mas... é porque, tipo, porque X, cara, X é um número que pode ser um número negativo dentro dele, né? Quando você vê X, como não tem sinal de menos ali, você pensa que ele é positivo, mas não, você não sabe qual é o número que está lá, ué. O que impede dele ser um número negativo, né? eu poderia dizer que módulo de X é X menos o sinal. Não, você poderia dizer bem bonitinho que X é X se ele for positivo ou zero, e que é menos X quando ele é negativo. Essa é a melhor maneira mesmo, né? Não tem jeito. Não tem como muito fugir. E aí, você começa a complicar com coisa que não deveria, mas é difícil assim, para o aluno. Por exemplo, eu penso assim, ó, menos 3 mais raiz de 2. Será que tem que sair exatamente esse número aqui de dentro ou menos esse número? Depende. Por exemplo, quando tem o 3, sai o próprio 3. Quando tem o menos 3, sai o 3. A questão é, isso aqui é positivo ou negativo? Menos 3 mais raiz de O 2. 3 é maior, não é isso? O 3 é Então vai maior, ser a um raiz de número 2 é negativo. 1,4. Então é um número negativo. Então tem que sair, para sair do módulo, isso aqui vale como? Menos 3 mais raiz de 2. Que vai dar 3 menos raiz de 2. Fácil ou não? Gostei.
né? É umas Eu não me coisinhas. recordo disso, não, juro. Não, pois é, mas a gente logicamente que é um trabalho. Quando eu estou no primeiro ano dando conjuntos e eu estou no primeiro ano regular, sem pandemia, eu dou essas coisas. A primeira etapa, eu lembro que dava aula no Cefet aqui de Minas. E quando eu estou assim para. Eu daria também para o meu primeiro ano se não fosse um período de pandemia, que o semestre é curtinho. Mas eu trabalho isso com eles de módulo assim no primeiro ano, porque essas ideias são interessantes, sabe? Igual aqui, ó, 3 menos raiz de 2 é positivo, não é? Oi? Ah, tá, 3 menos sim. raiz de 2 é positivo, não é? Sim, pode sair igual, né? Porque, aí sai ele. Olha essa questão que maldosa. Maldade das maldades, velho. 3 menos π, quem é maior? Fica π menos 3, não é isso? O π é maior, né? Então tá E é dando maior. negativo. Então tem que sair menos isso aí, né? Eu vou até colocar entre parênteses, depois eu mudo, tá, Pedro? Agora, cuidado, que tem um menos nessa bosta aqui ainda, viu? Seria π. É isso. Só que como aqui pelo menos a gente vai ficar resguardado, porque como o π é maior, sai ele mesmo, né? Então aqui sai exatamente o π menos 3. Aqui, como é mais, eu estou feliz. O 2 é maior, não é, gente, do que o raiz de 2? Então sai o próprio 2, né? Concordo? Sai o 2 menos raiz de 2, que o 2 é maior. E, e aqui é a mesma coisa. Sai o próprio 2 menos raiz de 2, que o 2 é maior. Não devia ter mudado, mas tudo bem. Então fica menos o 2 menos raiz de 2. Agora nós vamos fazer a conta aqui, ó. Ficar menos 3 mais π. Menos π, né? Mais 3. Aqui vai ficar mais 2 menos raiz de 2. Menos 2 mais raiz de 2. Vamos ver o que eu corto aqui, ó. Cortei esse, cortei esse com esse, né? É zero. Ah, zerou esse trem todo aqui, ó. Uhum. Ótimo. Mas nem sempre, tá, gente? Daria zero. A gente, dependendo de como é que saem esses sinais aqui, né? Se não dá sinal aqui, já dava diferente. Bacana. Deu para entender essa questão do módulo? Eu sim. Sim ou não? Eu queria nem trabalhar com radical, que eu acho que está chegando no nosso horário aí. Já até passou um pouquinho, peço desculpa. Existe uma coisa interessante nessa viagem aqui, ó. Quanto que dá a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Quanto que dá a 3, né? raiz quadrada? Mas e menos 3 Três? ao quadrado? Como é que fica? E aí Três também, não? eu posso perguntar, então, quanto que dá a raiz quadrada de x2? E aí? Qualquer X. número ao quadrado é positivo. E não sai nada negativo de uma raiz quadrada, né? Porque, na verdade, se você fizer bem direitinho, isso aqui dá 9, que dá 3. E isso aqui também dá 9, que dá 3. Então, se o número aqui for negativo, não sai ele cortando. Sabe que o cara quer cortar rapidão, ó. Cortei, deu 3. Se ele cortar aqui, ele leva uma ferrada, né? Não dá menos 3. Dá 3. Eu lembro de uma prova de uma prima minha, lá em 2006, mais ou menos, ela estava fazendo prova para vestibular. E essa minha prima tinha uma questão assim, ó, menos 3 ao quadrado, e tinha uma equação gigante aqui do outro lado. E ela fez tudo certo aqui, ó. E aqui ela colocou menos 3. Eu falei, coitada de você. Na primeira linha eu já falei, não precisa nem olhar, você errou. Porque aqui dá 3, né, gente? Esse trem dá 3. E aí a pergunta, qual que é a raiz quadrada de x2? Módulo de x. Módulo de x. Porque depende, né? Se for menos 3, dá 3. Se for 3, dá 3. Então aqui é módulo de quem, gente? É módulo de x. Se for positivo, dá o número. Se for negativo, dá o número positivo, dá menos ele. Então aqui é módulo de x. Por exemplo, olha só que sacanagemzinha aqui, ó. Raiz de 2 menos 2 ao quadrado. Não dá raiz de 2 menos 2 ao quadrado, porque esse trem é negativo, inclusive, né?
ele dá módulo de raiz de 2 menos 2, né? Você pode cortar? Pode, dá módulo. E aí, o módulo disso é o contrário, né? É 2 menos raiz de 2, porque ele é negativo, sim ou não? Concordam, queridos? Concordo. Nós estamos no fino da bossa, viu, gente? Nós estamos vendo coisinhas finas, viu? Umas coisinhas interessantes, assim, que eu não acho tão Eu difícil. nem lembro de ter. Não lembro, não. Eu tenho certeza que eu nunca vi isso. E olha como é que a gente faz as coisas sem entender por que está fazendo. Como é que você resolve essa equação de segundo grau aqui? Ah, você, de repente, pinta mais ou menos aqui, não pinta? Uhum. E aí você fala que x é igual a mais ou menos 3, mas agora você consegue, quer ver? Ó? Agora você vê a lei do alcance, né? X2 igual a 9. Tira a raiz dos dois lados, fazendo a operação inversa. Ó. X2 é igual a 9. Ah, mas o que é x2? É módulo de x, né? Módulo de x é igual a 3, mas espera aí. Se módulo de x é igual a 3, quer dizer que o x pode ser igual a 3 ou o x igual a quanto? -3. Menos 3. Só que a gente ensina isso lá no nono ano, na equação do segundo grau. Não é nem culpa do professor, não, tá, gente? A gente ensina lá no nono ano. Não dá para você explicar esse trem de módulo pro menino, que vai ficar doido, vai entender, não. Agora me convenceu de que o Né? módulo de x é positivo e negativo. Né? Uhum. Exatamente. Agora me convenceu. Equação modular. Queridos, assim, essa foi a primeira aula e eu preciso muito que vocês deem continuidade para mim aqui, tá, gente? Eu vou, assim como eu fiz do Aloysio, eu vou, assim que der um tempinho, qualquer coisa vocês me pedem, tá, gente? Deixa eu até. Vocês me pedem se eu esquecer, porque é muita coisa. Vocês, ó, eu sempre, Anastácio, falei a Luiz, gente. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula a gravação de hoje, a apresentação de hoje, mas essa foi a nossa aula introdutória de conjuntos. Ela foi muito bonitinha, gostei até. Então, não perde as outras não, porque a gente vai dar continuidade. E aí, quem assistir todas vai ter uma boa teoria e uma boa questão aí de conjuntos numéricos, tá? É muito importante. Ô Maria, o BIMAP parece-me que até dia 4 tá podendo ter prova do BIMAP nas escolas, sabe? É o prazo que as escolas têm. Então, para a segurança do processo, a gente vai dar as respostas só após o dia 4. Na semana que vem a gente deve dar as respostas, tá? Aí vocês acharam que vocês foram bem? O que você achou, Pedro? Tinha 6 questões lá que eu já tinha feito. É uma Teve, sensação maravilhosa, velho. Tipo, eles não fizeram tudo inédito, não. Eu vi questão já que já tinha caído já. O que ratifica a nossa boa preparação de fazer questões anteriores, né, gente? sim, sim. Continuar, né? Exatamente. Na segunda etapa também aí nós temos que treinar bastante, que aí ali o pau quebra. A segunda etapa o pau quebra. Nós temos que ver bem a segunda etapa. Mas vamos ver. Depois a gente vai liberar os resultados semana que vem, tá, queridos? Mas vamos estudar direitinho esse trem. Assim, quem já foi bem na primeira etapa da UBMAP, gente, tem que ficar muito feliz para a UMIF. Eu acho a UMIF, não que são provas diferentes, mas eu acho que a UBMAP é mais complicada, porque ela pede um coelhinho da cartola, né? Um trem ali. A UMIF é uma prova menos assim de desafio, mais conteúdo. E, e aí, eu acho que a gente tem esperança, só se eles não vier muito pesadona agora, né? Mas eu acho que quem foi bem no BIMAP, eu acho que a chance na UMIF é até maior. E o legal, a segunda etapa é uma segunda etapa diferenciada. E a gente está com menos gente concorrendo, né? A gente só está entre os institutos federais, não é o Brasil inteiro. Então, a nossa chance de ganhar medalha no MIF eu acho até maior que da UBMAP. Então, vamos batalhar mesmo agora. Acho que a gente tem uma chance de ouro de mandar muito bem nessa UMIF. É 1%, né? Então, a gente tem como ficar lá, viu? Eu acho assim, sabe? Então, vamos juntos, queridos. Vamos trabalhar muito para esse trabalho render bons frutos para a gente, né?
Então tá, meus amores, assim, é isso tudo, né, de hoje. Fiquem com Deus aí. Uma pergunta. Pergunte. Se é 1% de 6 pessoas, vamos supor que nós 6 aqui estamos 7, estamos fazendo a OBMAP. 1% de 7 é Aí você 0,07. aproxima para uma inteiro, né? Entendi. Então só uma pessoa ganha ouro. É da Olimpíada? Qual que é assim, 1% ganha ouro? É essa daí. A UMIF? Aham, sim. Ah, sim. Ok. Mas vai para a segunda etapa primeiro, né? Tem o pessoal que vai Verdade, ainda tem isso. né? Aí depois vai. Valeu, Tamara. Saudade de vocês, viu? Até a próxima. Mandar um abraço pro pessoal aí do primeiro ano, viu? Do pessoal da sua turma aí. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Com Deus, viu, gente? Daqui a pouco eu vou lá falar de estatística daqui a pouco. Com Deus para vocês aí.